Anatomia e fisiologia do furão. O furão é equipado com dentes e mandíbulas que são construídos para matar eficientemente suas presas. O furão tem um total de 34 dentes permanentes. Cada um deles atende a uma finalidade específica, que permite o consumo de alimentos crus. O furão tem 5 pares de glândulas salivares: a mandibular, parótida, sublingual, zigomática e molar. Na maioria dos animais, a digestão começa na boca, com enzimas na saliva que começam a degradar os componentes dos alimentos. Carnívoros mamíferos, no entanto, não começam a digerir os alimentos na boca da mesma maneira que os humanos e herbívoros fazem. Os animais carnívoros não têm enzimas para a digestão presente na saliva, como a amilase, que é uma enzima que decompõe os amidos e açúcares. O furão é um carnívoro obrigatório, e como não há razão para consumir carboidratos, ele não tem a necessidade de produzir essa enzima. Na verdade, se um carnívoro tiver a enzima proteolítica na saliva, a cavidade oral pode ser danificada pela autodigestão. Por esse motivo, a digestão no furão se inicia no estômago. A comida é cortada em pedaços menores pelos dentes e depois engolida inteira, sem mastigar. Um carnívoro produz saliva, que é ácida e produzida em grandes quantidades, mas a função primária é fornecer lubrificação para o esôfago à medida que o alimento é ingerido e transportado para o estômago. É provável que a função lubrificante da saliva seja mais importante, particularmente quando os animais são alimentados com uma dieta peletizada no laboratório ou como animais de estimação. A mandíbula do furão é adaptada para matar e cortar a presa. Ela possui apenas um movimento vertical, não podendo se mover lateralmente para mastigar e triturar sua comida. A estrutura da mandíbula permite apenas movimentos de corte. A mandíbula é projetada de tal maneira para que não se desloque quando for aberta, como ao morder uma presa para matar. Sua musculatura proporciona uma mordida extremamente forte. O furão, por ser um carnívoro obrigatório, tem um trato digestivo muito curto em relação aos humanos. Um carnívoro tem um trato digestivo que é de 3 a 4 vezes o comprimento do seu corpo, enquanto um herbívoro tem um trato digestivo que é maior que 10 vezes o comprimento do seu corpo. O corpo de um férrete construiu mecanismos de defesa para protegê-lo de bactérias transmitidas por alimentos e perfurações intestinais. A comida doméstica de furão leva apenas cerca de 3 a 4 horas para ser digerida, comparado ao tempo de digestão de um humano, que é de 24 a 72 horas. Esse tempo de trânsito curto ajuda a evitar que bactérias de origem alimentar, como a Salmonella e Escherichia coli, afetem o furão. As bactérias precisam de certo período para se multiplicar no intestino antes de afetar o animal, causando a doença. Na maioria dos casos, a comida já passou pelo sistema do furão antes que a bactéria tenha a chance de incubar e multiplicar para níveis apreciáveis. Quanto aos fragmentos mais duros, como ossos, dentes e garras, a acidez do estômago ajuda a desgastar os fragmentos afiados que são ingeridos, impedindo que os fragmentos perfurem o intestino. O pH do estômago do furão é de 1 a 2. Já o pH do estômago de um humano é geralmente de 2 a 4. Além disso, os carnívoros têm aproximadamente 10 vezes mais ácido clorídrico em seu estômago do que o estômago de um humano. Outra forma de o aparelho digestivo do furão ser especificamente adequado para digerir alimentos crus e inteiros é a forma como eles extraem a glicose dos alimentos que consomem. A glicose é um monossacarídeo usado pelas células do corpo como uma fonte de energia e um intermediário metabólico. Acredita-se que os férretes e outros carnívoros obrigatórios obtêm sua glicose através de um processo conhecido como gliconeogênese. Esta é a conversão de aminoácidos e gorduras em glicose. Os seres humanos obtêm sua glicose através da quebra de carboidratos ingeridos, o que é feito através do uso de várias enzimas, ao contrário do fígado do furão, que está constantemente realizando a gliconeogênese. A única vez que o corpo de um onívoro realiza a gliconeogênese é em períodos de inanição, onde a própria proteína muscular é quebrada e convertida em glicose. Um férrete, a menos que seja insulinômico, não precisa da ingestão de carboidratos. De fato, excesso de carboidratos ingeridos na dieta do furão doméstico pode causar ou contribuir para doenças pancreáticas e insulinoma. O fígado de um carnívoro obrigatório não tem a capacidade de regular
ou desacelerar a degradação de aminoácidos através da gliconeogênese. Como resultado, o corpo tem uma alta necessidade de proteína ingerida. Sem um alto consumo de proteína, o corpo começa a quebrar sua própria proteína muscular, o que resulta em atrofia muscular e perda de nitrogênio. O ferret não possui microvilosidades no cólon, possuindo uma baixa capacidade de absorção de água e outros nutrientes. A característica digestiva final do furão é a falta de um ceco, que é um órgão especificamente projetado para digerir fibra vegetal. Esse animal digere menos de 5% de fibra. Uma vez que a fibra vegetal não é regularmente ingerida pelo furão, não tem necessidade de tal órgão. Devido a essas características e ao excesso de fibra, excesso de amido e glúten, há uma alta predisposição a doenças inflamatórias intestinais e até neoplasias.